Em Belo Horizonte, a cidade das montanhas que se erguem como guardiãs antigas, onde o ar carrega o cheiro de pão de queijo fresco e o som distante de samba ecoando pelas ruas íngremes, vivia Laura, uma garota de 16 anos que parecia carregar o peso do mundo em seus olhos castanhos profundos. Laura era quieta, do tipo que preferia observar o mundo através de uma tela do que se jogar no meio da multidão. Ela passava horas no seu quarto, um espaço pequeno mas acolhedor no apartamento modesto que dividia com a mãe, Júlia, no bairro de Savassi. As paredes do quarto estavam cobertas de pôsteres de artistas de rua e capas de livros antigos, e o laptop era seu portal para o universo, vídeos no YouTube sobre arte urbana, documentários sobre pintores famosos e tutoriais de desenho que ela seguia religiosamente, embora nunca tivesse coragem de mostrar seus esboços para ninguém. Laura era inteligente, daquelas que devoravam livros como se fossem ar, e na escola, no Colégio Santo Agostinho, ela se destacava nas aulas de literatura e artes. Mas por trás dessa fachada de tranquilidade, havia um vazio que ela não conseguia preencher. Desde pequena, ouvia da mãe que o pai, Daniel, havia morrido em um acidente de carro quando ela tinha apenas 2 anos. Júlia contava a história sempre do mesmo jeito. Foi uma tragédia, minha filha. Uma chuva forte na estrada e ele se foi. Mas ele te amava muito. Nunca havia fotos dele na casa. Júlia dizia que doía demais olhar para elas. Laura cresceu aceitando isso, mas com o tempo, uma curiosidade sutil começou a crescer, como uma semente plantada no solo fértil da sua imaginação. Ela sonhava com o pai às vezes, um homem alto e sorridente, com mãos calejadas de artista, pintando murais coloridos nas paredes cinzentas da cidade. Júlia, aos 40 anos, era o pilar da vida de Laura. Trabalhando como enfermeira no Hospital das Clínicas, ela chegava em casa exausta, mas sempre com um sorriso para a filha. Júlia era carinhosa, do tipo que preparava café da manhã com frutas frescas e pão na chapa, que checava as lições de casa de Laura e que, nas noites de insônia, contava histórias da infância em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. Mas havia algo em Júlia que Laura percebia, mesmo sem entender. Um silêncio pesado quando o assunto era o pai. Não fale mais nisso, Laura. É passado, dizia ela, mudando de assunto com uma rapidez que deixava a garota intrigada. Júlia nunca se casara de novo, nunca namorara, como se o luto fosse uma armadura que ela usava para proteger o coração. A melhor amiga de Laura era Manu, uma garota extrovertida de 16 anos que morava no mesmo prédio. Manu era o oposto de Laura, barulhenta, cheia de energia, com cabelos cacheados pintados de vermelho e uma paixão por redes sociais. Elas se conheciam desde o jardim de infância, e Manu era a única pessoa com quem Laura compartilhava seus segredos mais profundos. Você devia pintar algo grande, tipo um mural na rua, dizia Manu, incentivando a amiga a mostrar seus desenhos. Laura ria, mas no fundo, sonhava com isso. Manu era quem a arrastava para passeios pelo mercado central, onde compravam queijos mineiros e artesanato, ou para o parque municipal, onde sentavam na grama e falavam sobre o futuro. Um dia, vamos para o Rio, Laura. Lá é que a arte acontece de verdade, exclamava Manu, os olhos brilhando. Naquela tarde de sábado, o sol de Belo Horizonte filtrava pelas persianas do quarto de Laura, criando padrões de luz no chão de taco antigo. Ela estava sozinha em casa. Júlia trabalhava no turno da tarde e decidirá passar o tempo no YouTube, como sempre. Seu algoritmo a levava para vídeos de arte de rua, grafites em São Paulo, murais em Nova York, artistas transformando paredes cinzentas em explosões de cor. Ela clicou em um vídeo recente, Artistas de Rua no Rio, Histórias de Superação. O narrador apresentava um homem de meia-idade, com barba grisalha e mãos manchadas de tinta, pintando um mural gigante em uma favela do Rio de Janeiro. Eu perdi tudo, dizia o homem, com uma voz rouca, marcada pelo sotaque carioca misturado a algo mineiro. Mas a arte me salvou. É como renascer das cinzas. Laura pausou o vídeo, o coração acelerando. O rosto do homem era familiar. Os olhos, o formato do queixo, o sorriso tímido, tudo lembrava uma foto velha que ela encontrara anos atrás, escondida no fundo de uma gaveta da mãe. Na foto, um homem jovem abraçava Júlia, ambos rindo em uma praça de Belo Horizonte. Papai, murmurou Laura, os dedos tremendo no mouse. Ela rebobinou o vídeo, aproximando o zoom no rosto dele. O nome na legenda,
Daniel Souza, artista de rua no Rio. Daniel, o mesmo nome que a mãe mencionara uma vez, relutante. Podia ser coincidência, mas o coração de Laura dizia que não. Ela assistiu ao vídeo inteiro, devorando cada palavra. Daniel falava de uma vida perdida. Eu tinha uma família, mas as coisas deram errado. Uma escolha ruim, e perdi tudo. Agora, vivo pela arte. Ele não dava detalhes, mas Laura sentia uma conexão inexplicável. As mãos dele, movendo o spray com precisão, criavam imagens de pássaros voando livres, algo que ela mesma desenhava em seus cadernos. Quando o vídeo acabou, Laura fechou o laptop, o peito apertado. Ele está vivo, pensou, a mente girando. A mãe sempre dissera que ele morrera na estrada, mas se fosse mentira. Por quê? Laura passou o resto da tarde pesquisando. Digitou Daniel Souza Artista Rio no Google, encontrando perfis em redes sociais, fotos de murais coloridos nas favelas, entrevistas locais. Em uma delas, ele mencionava Belo Horizonte. Nasci em Minas, mas o Rio me adotou. O coração dela batia forte. Ela salvou as imagens, comparando com a foto antiga que tirara do celular anos atrás. A semelhança era inegável. Preciso mostrar para a mamãe, decidiu, mas um medo a paralisava. E se fosse verdade? E se o pai estivesse vivo e a mãe soubesse? Quando Júlia chegou à noite, exausta do trabalho, Laura esperou o momento certo. Elas jantaram feijão tropeiro com arroz, o prato favorito da mãe, e conversaram sobre o dia na escola. Mas Laura não aguentava mais. Mãe, posso te mostrar uma coisa? Perguntou, pegando o laptop. Júlia franziu a testa, curiosa. Claro, filha. O que é? Laura abriu o vídeo, clicando play. O rosto de Daniel apareceu na tela e Júlia congelou, o garfo caindo no prato. Seus olhos se arregalaram, o rosto empalidecendo como se visse um fantasma. Onde achaste isso? Murmurou ela, a voz tremendo. Laura pausou o vídeo. No YouTube. Mãe, esse homem, ele parece o papai. Ele está vivo. Júlia ficou em silêncio por um longo momento, os olhos fixos na tela. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Laura, senta aqui, disse ela. Finalmente, a voz rouca. Preciso te contar a verdade. O coração de Laura disparou. A mãe, sempre tão forte, parecia vulnerável pela primeira vez. Teu pai não morreu naquele acidente. Ele nos deixou. Eu disse que ele havia morrido para te proteger, para que não o procurasses. Ele era um artista, cheio de sonhos, mas instável. Brigamos muito e um dia ele simplesmente foi embora. Eu tinha medo que ele te machucasse de novo, como me machucou. Laura sentiu o mundo girar. Mas por quê, mãe? Por que mentir por tanto tempo? Júlia abraçou a filha, chorando. Eu te amava demais, Laura. Queria te dar uma vida sem dor. Mas agora vejo que a verdade sempre encontra um caminho. A garota se afastou, os olhos cheios de confusão e raiva. Eu preciso conhecê-lo, mãe. Preciso entender. Júlia assentiu, resignada. Eu sei, mas promete-me que terás cuidado. Ele não é o homem que imaginas. Naquela noite, Laura não dormiu. Ela pesquisou mais sobre Daniel Souza, descobrindo que ele vivia no Rio, pintando murais nas favelas da Zona Sul. Manu, a amiga, ligou tarde à noite e Laura contou tudo. Meu Deus, Laura, isso é louco. Vamos juntas ao Rio? Eu te ajudo a encontrá-lo. Laura sorriu pela primeira vez naquele dia. Sim, Manu, vamos. O plano começava a se formar. Uma viagem para o Rio, para confrontar o pai que ela pensava estar morto. Mas o que ela encontraria lá? Um homem arrependido ou um estranho que a abandonara? A jornada de Laura estava apenas começando e Belo Horizonte, com suas montanhas vigilantes, parecia sussurrar segredos que ela mal podia imaginar. A manhã seguinte foi caótica. Laura acordou cedo, o sol filtrando pelas persianas, iluminando o quarto bagunçado com roupas jogadas no chão e o laptop ainda aberto na página do vídeo. Júlia já estava na cozinha, preparando café, mas o ar entre elas era pesado, como se a confissão da noite anterior tivesse deixado uma névoa. Bom dia, filha, disse Júlia, forçando um sorriso. Dormiste bem?
Laura negou com a cabeça. Não, mãe. Pensei no papai a noite toda. Júlia suspirou, servindo uma xícara de café com leite. Eu entendo. Mas Laura, o Daniel que conhecia era complicado. Ele sonhava com arte, mas não conseguia lidar com a realidade. Quando você nasceu, ele estava animado, mas depois, as brigas, as dívidas. Ele foi embora dizendo que precisava de espaço para criar. Laura ouvia, mas sua mente já estava no Rio. Ela pegou o celular e mandou uma mensagem para Manu. Preciso de ajuda. Vamos planejar a viagem. Manu respondeu imediatamente. Claro, venho aí depois da escola. Na escola, Laura mal se concentrava nas aulas. A professora de literatura falava sobre Clarice Lispector, sobre o mistério da identidade, e Laura se sentia como uma personagem de um livro, perdida em um enredo que não controlava. No recreio, ela mostrou o vídeo para Manu, que arregalou os olhos. Cara, isso é surreal. Seu pai é tipo um Banks brasileiro. Vamos encontrá-lo. Eu cuido dos bilhetes de ônibus. De volta em casa, as duas garotas se trancaram no quarto de Laura, planejando a viagem. Manu, com sua energia contagiante, pesquisava endereços no Rio. Ele pinta na favela da Rocinha, segundo o Instagram dele. Podemos ficar na casa da minha tia em Copacabana. Laura assentia, mas o medo crescia. E se ele não me quiser ver? E se a mãe tiver razão? Manu abraçou a amiga. Você merece respostas, Laura, e eu estou contigo. Júlia, ao saber do plano, relutou, mas acabou cedendo. Vá, filha, mas leve o celular ligado. E lembre-se, eu te amo mais que tudo. A viagem foi marcada para o fim de semana. Laura passou os dias seguintes obcecada, assistindo todos os vídeos de Daniel no YouTube, analisando suas pinturas, explosões de cores representando liberdade, pássaros voando de gaiolas. Ela desenhou um esboço dele, baseado na foto antiga, e guardou no caderno. Quem é você, papai? Murmurava. A partida chegou, e na rodoviária de Belo Horizonte, com o cheiro de pastel frito no ar, Laura abraçou Júlia. Volto logo, mãe. Júlia, com lágrimas nos olhos, assentiu. Encontre o que precisa, mas volte para mim. O ônibus rumava para o rio, as montanhas de Minas dando lugar às praias cariocas. Laura, ao lado de Manu, sentia o coração acelerado. O que encontraria no final da jornada? Um pai perdido ou apenas mais dor? A aventura estava apenas começando, e o rio, com sua energia vibrante, aguardava para revelar seus segredos. O ônibus sacolejava pelas estradas sinuosas que cortavam as montanhas de Minas Gerais, rumo ao Rio de Janeiro. Laura, sentada ao lado de Manu, olhava pela janela, onde o verde das serras dava lugar, aos poucos, ao horizonte urbano. O cheiro de diesel e o barulho do motor preenchiam o ar, mas a mente de Laura estava em outro lugar. Ela segurava o celular, revisitando o vídeo de Daniel Souza no YouTube pela enésima vez. A voz rouca dele ecoava em seus fones de ouvido. Eu perdi tudo, mas a arte me salvou. Cada palavra parecia um enigma, um pedaço de um quebra-cabeça que ela estava determinada a montar. Manu, com os cabelos vermelhos brilhando sob a luz do sol que entrava pela janela, cutucou a amiga. Para de ficar nessa vibe de detetive, Laura. Vamos chegar no Rio e encontrar esse cara. Vai ser épico. Laura sorriu, mas o nó no estômago não desatava. E se Daniel não quisesse vê-la? E se a mãe, Júlia, estivesse certa sobre ele? A viagem de Belo Horizonte ao Rio levou 6 horas, e quando o ônibus finalmente parou na rodoviária Novo Rio, Laura sentiu o peso da realidade. O rio era caótico, vibrante, com o som de buzinas, vendedores ambulantes gritando e o calor úmido que grudava na pele. Manu, cheia de energia, puxou Laura pela mão. Vamos para a casa da minha tia em Copacabana. Lá a gente planeja como achar teu pai. A tia de Manu, Clara, era uma mulher de 50 anos, dona de uma risada contagiante e um apartamento pequeno mas colorido, com vista para a praia de Copacabana. Clara recebeu as garotas com um prato de brigadeiro e uma curiosidade maternal. Então, Laura, essa aventura é para encontrar teu pai? Conta tudo. Laura hesitou, mas Manu, sempre direta, resumiu a história, o vídeo, a mentira de Júlia,
o plano de encontrar Daniel. Clara assentiu, pensativa. O rio é grande, mas a arte de rua é um mundo pequeno. Vocês vão encontrá-lo. Naquela noite, no quarto de hóspedes de Clara, Laura e Manu se debruçaram sobre o laptop, pesquisando mais sobre Daniel Souza. Ele tinha um perfil no Instagram com milhares de seguidores, onde postava fotos de murais nas favelas da Rocinha e do Vidigal. Um post recente mencionava uma exposição de arte de rua na Lapa, marcada para o dia seguinte. "É nossa chance!", exclamou Manu, os olhos brilhando. Laura sentiu um frio na espinha. "E se ele não for quem eu imagino? Manu? E se ele me rejeitar?" A amiga segurou sua mão. "Você é corajosa, Laura, e merece saber a verdade. Seja o que for, estou contigo." As palavras de Manu eram um bálsamo, mas o medo ainda rondava. Na manhã seguinte, o rio amanheceu sob um céu azul, com o Pão de Açúcar erguendo-se majestoso ao fundo. Laura e Manu pegaram um ônibus até a Lapa, o coração boêmio da cidade, onde os arcos da Lapa brilhavam sob o sol. A exposição acontecia em um galpão reformado, com paredes cobertas de grafites vibrantes e o som de samba ao fundo. O lugar estava lotado, artistas, turistas, jovens tirando fotos. Laura segurava o caderno onde desenhara o esboço de Daniel, comparando com cada rosto na multidão. Seu coração batia tão forte que ela mal ouvia Manu falando sobre os murais. Então, ela ouviu. Daniel estava em um canto do galpão, falando com um grupo de jovens, segurando uma lata de spray. Ele era mais velho do que na foto antiga, com rugas marcando o rosto e cabelos grisalhos, mas os olhos eram os mesmos, profundos, cheios de uma melancolia que Laura reconhecia de seus próprios desenhos. "É ele!", sussurrou Laura, as pernas tremendo. Manu a empurrou gentilmente. "Vai lá, Laura. Você consegue." Mas Laura congelou. Como abordar um homem que supostamente estava morto, que a abandonara há 14 anos? Ela respirou fundo, apertando o caderno contra o peito, e deu um passo à frente. "Daniel Souza?", perguntou, a voz quase sumindo no barulho do galpão. Ele virou-se, confuso, o olhar examinando a... "Sim, sou eu. Quem é você?" Laura engoliu em seco, as palavras de Júlia ecoando em sua mente. "Ele te machucará de novo." Mas ela precisava saber. "Meu nome é Laura. Eu acho que sou sua filha." O rosto de Daniel mudou. A confusão deu lugar a um choque que parecia sugar o ar ao redor. Ele deixou a lata de spray cair, o som metálico ecoando no chão. "Laura", murmurou, como se testasse o nome. "Você, como assim?" Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ele parecia perdido, como se tentasse encaixar as peças de um passado que enterrara. Laura abriu o caderno, mostrando o esboço que fizera dele. "Eu vi você no YouTube. Minha mãe, Júlia, disse que você morreu, mas você está aqui. Por quê?" A multidão ao redor parecia desvanecer, e o galpão, com seus grafites coloridos, tornou-se o palco de um reencontro que Laura sonhara, mas temia. Daniel sentou-se em um banco próximo, o rosto enterrado nas mãos. "Laura, eu não sabia como te encontrar. Quando deixei sua mãe, eu estava quebrado. Não era o homem que você merecia como pai." Ele respirou fundo, a voz tremendo. "Eu era um artista sem rumo, cheio de sonhos e dívidas. Deixei vocês porque achei que seria melhor assim. Mas nunca parei de pensar em você." Laura sentiu uma mistura de raiva e alívio. "Você me deixou, mas eu ainda sou sua filha", disse ela, a voz firme, apesar das lágrimas. Daniel olhou para ela, os olhos brilhando. "Você é tão parecida com a Júlia e comigo. Desculpe-me, Laura." Manu, que observava de longe, aproximou-se, segurando a mão de Laura. "Quer que eu fique?", perguntou. Laura negou com a cabeça. "Preciso conversar com ele sozinha." Manu assentiu e se afastou, mas ficou por perto, como uma guardiã. Laura e Daniel passaram a tarde falando. Ele contou sobre sua vida no Rio, como a arte o salvara de um período sombrio, como tentará encontrar Júlia anos atrás, mas desistira por medo. Laura ouvia, dividida entre a dor do abandono e a curiosidade por aquele homem que compartilhava sua paixão por desenhar. "Você pinta pássaros, como eu", disse ela, mostrando um desenho no caderno. Daniel sorriu, pela primeira vez. "É como se eu sempre soubesse que você estava por aí."
O sol começava a se pôr, tingindo os arcos da lapa de laranja. Laura sentia que encontrara uma peça do quebra-cabeça, mas muitas ainda faltavam. Quero te conhecer melhor, disse ela, mas não sei se posso perdoar tudo. Daniel assentiu, respeitando o espaço dela. Vou estar aqui, Laura, quando você quiser. Eles combinaram de se encontrar novamente no dia seguinte, para pintar juntos o mural na rocinha. Laura voltou para a casa de Clara com Manu, o coração mais leve, mas ainda confuso. No caminho, enviou uma mensagem para Júlia. Encontrei ele. Não sei o que sinto, mas estou bem. A resposta de Júlia veio rápida. Te amo, filha. Estou orgulhosa de você. Naquela noite, deitada no quarto de hóspedes, Laura olhou pela janela, onde as luzes de Copacabana brilhavam. O rio, com sua energia caótica, parecia abraçá-la, como se dissesse que a verdade, mesmo dolorosa, era o primeiro passo para a liberdade. Ela pegou o caderno e desenhou um pássaro voando sobre o pão de açúcar, com as cores vibrantes do mural de Daniel. A jornada estava apenas começando, mas Laura sabia que, pela primeira vez, estava escrevendo sua própria história. Laura acordou com o som das ondas quebrando na praia de Copacabana, um ritmo suave que contrastava com o turbilhão em sua mente. A luz da manhã entrava pelas cortinas finas do quarto de hóspedes na casa de Clara, a tia de Manu, e o aroma de café fresco se misturava ao cheiro salgado do mar. Ela se sentou na cama, o caderno de desenhos aberto ao lado, com o esboço do pássaro sobre o pão de açúcar que fizera na noite anterior. A imagem parecia viva, vibrante, como se carregasse a energia do reencontro com Daniel, seu pai, que ela pensara estar morto por toda a vida. Mas a alegria de encontrá-lo no dia anterior, na exposição de arte de rua na Lapa, era temperada por uma confusão que pesava no peito. Ele a abandonara. Como poderia perdoá-lo? E como contar à mãe, Júlia, que agora sabia a verdade? Manu, já acordada, entrou no quarto com uma bandeja de café da manhã, pão com manteiga, uma fatia de mamão e um copo de suco de laranja. Bom dia, detetive. Pronta para hoje? Perguntou, com seu sorriso característico. Laura riu, mas o som saiu fraco. Não sei. Manu, ontem foi intenso. Ele é meu pai, mas ao mesmo tempo é um estranho. E se eu estiver cometendo um erro? Manu sentou-se na beira da cama, séria pela primeira vez. Laura, você foi corajosa pra caramba. Encontrou o cara que sua mãe disse que estava morto. Agora é com você. Quer conhecê-lo melhor? Vai fundo. Quer voltar para BH? A gente pega o ônibus. Mas não deixa isso te engolir. Laura assentiu, grata pela amiga que parecia sempre saber o que dizer. O plano do dia era encontrar Daniel novamente, dessa vez na Rocinha, onde ele pintava um novo mural com outros artistas. Laura sentia um misto de ansiedade e empolgação. Ela queria ver Daniel trabalhando, entender como a arte o transformará, como ele dizia no vídeo do YouTube. Quero pintar com ele, confessou a Manu enquanto se arrumavam. Sempre desenhei sozinha, mas com ele, talvez eu entenda quem sou. Manu ergueu uma sobrancelha, brincalhona. Olha só, a Laura artista saindo da casca. Vamos arrasar esse mural. As duas pegaram um ônibus lotado até a Rocinha, o maior morro do Rio. As ruas estreitas da favela eram um labirinto de cores. Roupas penduradas nos varais, grafites cobrindo as paredes, crianças correndo com pipas. O som de funk ecoava de um canto, enquanto do outro vinha o cheiro de feijão cozinhando. Laura, com seu caderno apertado contra o peito, sentia-se pequena diante da energia pulsante do lugar. Manu, como sempre, parecia à vontade, cumprimentando moradores, tirando selfies com os murais. Olha isso, Laura. É como se a favela fosse uma galeria viva. Laura sorria, mas seus olhos buscavam Daniel. Eles o encontraram em uma praça improvisada, onde um grupo de artistas preparava latas de spray e tintas. Daniel estava no centro, com uma camiseta manchada de tinta e um boné virado para trás, discutindo o desenho com uma mulher de dreadlocks coloridos. Quando viu Laura, ele parou, o rosto se iluminando. Laura, você veio? Ele se aproximou, hesitante, como se temesse que ela mudasse de ideia. Essa é a Manu, minha amiga, apresentou Laura, e Manu acenou com um oi. Tudo bem, descontraído. Daniel sorriu.
Bem-vindas. Querem ajudar no mural? É um projeto comunitário sobre liberdade. Laura sentiu o coração acelerar. Pintar com ele era um sonho que ela nem sabia que tinha. Daniel entregou a ela uma lata de spray azul e apontou para uma parte da parede, onde esboços de pássaros e árvores começavam a tomar forma. Você disse que desenha pássaros, né? Mostra o que sabe fazer. Laura hesitou, o peso do momento quase a paralisando. Mas Manu a cutucou. Vai, Laura, é sua chance. Com as mãos tremendo, ela começou a pintar, traçando linhas suaves de um pássaro voando, as asas abertas como se desafiassem o céu. Daniel observava, os olhos brilhando de orgulho. Você tem talento, menina, igual a mim. Enquanto pintavam, Daniel contou mais sobre sua vida. Ele falará pouco no dia anterior, mas agora, com as mãos ocupadas pela arte, parecia mais à vontade. Quando deixei Belo Horizonte, eu estava perdido. Tinha dívidas, brigava com sua mãe o tempo todo. Eu achava que não era bom o suficiente para vocês. Laura ouvia, o spray ainda na mão, tentando processar. Mas por que não voltou? Porque não tentou me encontrar. Daniel baixou o olhar, a tinta pingando no chão. Eu tentei, Laura. Uns anos depois, fui até BH, mas sua mãe disse que você estava bem sem mim, que eu só traria confusão. E eu acreditei. Me joguei na arte, aqui no Rio, para tentar esquecer a culpa. Laura sentiu a raiva crescer. Você acreditou nela? Eu era sua filha. Eu precisava de você. As palavras saíram mais altas do que ela pretendia, e alguns artistas olharam na direção deles. Daniel parecia encolher. Eu sei, Laura. Não passa um dia sem que eu me arrependa. Mas agora você está aqui. E eu quero fazer parte da sua vida, se me deixar. Laura não respondeu. Ela voltou a pintar, o pássaro ganhando cores mais vibrantes, como se cada traço fosse uma forma de liberar a dor. O dia passou rápido. O mural tomou forma. Uma explosão de cores com pássaros, árvores e rostos sorridentes, um símbolo de esperança para a comunidade. Laura sentia uma conexão com Daniel, mas também uma barreira. Ele era seu pai, mas também um estranho. Manu, sempre a mediadora, sugeriu uma pausa. Eles sentaram-se em um bar na favela, tomando guaraná gelado, enquanto Daniel contava histórias de outros murais que pintara. Laura ouvia, fascinada, mas com o coração dividido. Você já pensou em voltar para BH? Perguntou ela, quase sem querer. Daniel suspirou. Pensei, mas o Rio é meu lar agora. Mas você pode vir aqui quando quiser, ou eu posso ir te visitar. Na volta para Copacabana, Laura e Manu caminharam pela praia, o sol se pondo em tom de laranja e roxo. Laura sentia a areia sob os pés, o som das ondas acalmando seus pensamentos. O que acha, Manu? Ele parece arrependido, mas e se ele me machucar de novo? Manu jogou uma pedra no mar. Você não precisa decidir tudo agora. Conheça ele aos poucos. E tem sua mãe. Fala com ela. Ela te escondeu a verdade, mas talvez tenha tido motivos. Laura sentiu, pegando o celular. Ela enviou uma mensagem para Júlia. Mãe, ele quer fazer parte da minha vida. Não sei o que fazer. Me ajuda? A resposta de Júlia veio horas depois, quando Laura já estava na casa de Clara. Laura, estou com medo, mas confio em você. Converse com ele, mas proteja seu coração. Te amo. As palavras da mãe eram um lembrete de sua força, mas também de sua dor. Laura olhou pela janela, onde as luzes do rio brilhavam como estrelas caídas. Ela pegou o caderno, desenhou outro pássaro, agora voando ao lado de outro, como se pai e filha tentassem encontrar um caminho juntos. A jornada estava longe de terminar, mas Laura sentia que, pela primeira vez, estava começando a entender quem era e quem queria ser. A noite no Rio de Janeiro envolvia a cidade em um manto de luzes e sons, com as ondas de Copacabana quebrando suavemente e o burburinho de bares e restaurantes ecoando pelas ruas. Laura estava no quarto de hóspedes na casa de Clara, a tia de Manu, deitada na cama com um caderno de desenhos aberto, mas sem tocar na caneta. A imagem do mural que pintara com Daniel na rocinha ainda estava fresca em sua mente. Os pássaros coloridos, as árvores vibrantes, o sentimento de criar algo ao lado do pai que ela pensara estar morto.
Mas a alegria daquele momento era ofuscada por uma confusão que não a deixava em paz. Daniel parecia genuíno, arrependido, mas as palavras de Júlia, "Ele te machucará de novo", ecoavam como um aviso que Laura não conseguia ignorar. Ela sentia-se dividida, como se estivesse em um cabo de guerra entre o desejo de conhecer o pai e o medo de se machucar. Manu, sentada no chão com o celular na mão, scrollava o Instagram de Daniel, analisando suas postagens. "Olha isso, Laura. Ele está marcando um evento amanhã na praia do Arpoador. Parece que vai pintar ao vivo, com outros artistas. Vamos." Laura hesitou, olhando o esboço do pássaro que fizera na noite anterior. "Não sei. Manu, hoje foi incrível. Mas, e se ele for embora de novo? E a mamãe? Ela tá tão preocupada." Manu jogou o celular na cama e cruzou os braços. "Laura, escuta. Você veio até o Rio para encontrar respostas. Não dá para parar agora. E sua mãe, ela te ama, mas precisa entender que você cresceu. Vamos ao Arpoador. Você conversa mais com ele. Vê no que dá." Laura suspirou, sabendo que Manu estava certa. "Tá bom, vamos. Mas se ele me decepcionar, você me paga um açaí para compensar." Manu riu. "Fechado." Na manhã seguinte, o sol brilhava forte e o Arpoador estava vivo com turistas, surfistas cariocas aproveitando o dia. O evento de arte de rua era uma festa. Um palco com DJ tocando samba rock, barraquinhas vendendo artesanato e um grupo de artistas pintando ao vivo em grandes painéis de madeira. Daniel estava lá, com sua camiseta manchada de tinta e um sorriso tímido, trabalhando em um mural que retratava o mar e o Morro Dois Irmãos. Quando viu Laura e Manu, acenou, chamando-as para perto. "Que bom que vieram. Querem pintar comigo de novo?" Laura sentiu o coração aquecer, mas também uma cautela crescente. "Quero, sim", respondeu, pegando uma lata de spray vermelha. Enquanto pintavam, Laura adicionando ondas estilizadas ao mural de Daniel. Ele começou a falar mais sobre o passado. "Quando você era bebê, Laura, eu pintava murais em BH. Pequenos, nada como isso aqui. Sua mãe adorava, mas também brigava comigo. Eu gastava todo o dinheiro em tintas, esquecia as contas. Ela carregava tudo sozinha." Laura ouvia, o spray firme na mão, mas a raiva borbulhando. "Então por que não tentou mudar? Porque nos deixou." Daniel parou de pintar, o olhar perdido no horizonte. "Eu era jovem, estúpido. Achava que a arte era mais importante que tudo. Quando as brigas pioraram, senti que estava destruindo vocês. Fui embora para não causar mais dor, mas foi o maior erro da minha vida." Laura sentiu lágrimas nos olhos, mas assegurou: "Você não pensou em mim? Eu cresci sem pai, achando que você tinha morrido." Daniel baixou a cabeça, a voz embargada. "Eu pensava em você todos os dias. Fiz um mural em BH, anos atrás, com um pássaro que parecia com os seus desenhos. Era para você, mesmo sem saber se você veria." Laura ficou em silêncio, processando. A ideia de pensar nela, mesmo de longe, era um consolo, mas não apagava a dor do abandono. Manu, que observava de perto, sugeriu uma pausa. Eles sentaram-se na areia, com o som das ondas ao fundo, comendo açaí comprado em uma barraquinha. Daniel mostrou fotos antigas no celular. Ele e Júlia jovens, rindo em uma praça em Belo Horizonte, e uma de Laura bebê, nos braços dele, com um sorriso banguela. "Guardei isso por todos esses anos", disse ele. Laura tocou a tela, o coração apertado. "Por que não voltou, então?" Daniel suspirou. "Tentei, mas sua mãe não queria me ver, e eu me sentia um fracasso. No Rio, encontrei a arte de novo, mas nunca preenchi o vazio de perder vocês." Laura olhou para o mar, as ondas refletindo o sol. "Eu quero te conhecer, Daniel, mas não sei se posso confiar em você." Ele assentiu, respeitando a honestidade dela. "Eu entendo. Vou provar, com o tempo, que quero ser seu pai. Não só no nome, mas de verdade." Eles voltaram ao mural, e Laura pintou com mais liberdade, adicionando um pássaro voando sobre as ondas, como se simbolizasse sua própria busca por liberdade. Na volta para Copacabana, Laura sentia-se mais leve, mas ainda confusa. Ela ligou para Júlia naquela noite, a voz hesitante.
Mãe, ele tá tentando. Pintamos juntos hoje. Ele guarda uma foto minha de bebê, mas ainda dói. Júlia ficou em silêncio por um momento. Laura, eu só queria te proteger. Ele partiu meu coração, e eu temi que fizesse o mesmo com você. Mas se ele tá tentando, talvez mereça uma chance. Só não se esqueça de quem sempre esteve aí. Laura chorou, aliviada pela compreensão da mãe, mas também sobrecarregada pela responsabilidade de decidir o futuro. Manu, sempre otimista, sugeriu que escrevesse uma lista de perguntas para Daniel. Tipo, o que ele quer agora? Vai voltar para BH? Ou quer que você fique vindo para o Rio? Laura gostou da ideia e passou a noite anotando no caderno. Por que ele nunca tentou me encontrar antes? O que mudou nele? Posso confiar nele? Cada pergunta era um passo para entender não só Daniel, mas também a si mesma. Ela desenhou outro pássaro, agora com asas mais largas, voando sobre o Cristo Redentor, como se buscasse respostas no céu carioca. O rio, com sua energia vibrante e suas contradições, parecia espelhar o coração de Laura. Ela estava começando a conhecer o pai, mas também a descobrir sua própria força. A jornada estava longe de acabar, e cada pincelada no mural, cada conversa com Daniel, era um tijolo na ponte que ela construía entre o passado e o futuro. Mas a dúvida persistia. Poderia ela perdoar o homem que a deixou? E como Júlia se encaixaria nessa nova história? Laura adormeceu com o som das ondas ao longe, o caderno aberto ao lado, sonhando com pássaros que voavam livres, mas ainda buscavam um lar. O sol já havia se posto no Rio de Janeiro, e as luzes de Copacabana brilhavam como estrelas espalhadas pela orla, refletidas nas ondas suaves que lambiam a areia. Laura, agora no último dia de sua viagem, estava sentada no quarto de hóspedes da casa de Clara, a tia de Manu, com o caderno de desenhos aberto, mas a caneta parada em sua mão. As últimas horas haviam sido intensas. Pintar com Daniel no arpoador, ouvir suas histórias, ver a foto antiga dela bebê nos braços dele. Cada momento com o pai, que ela crescerá acreditando estar morto, era como uma pincelada em um quadro ainda incompleto, cheio de cores vibrantes, mas com sombras que ela não conseguia ignorar. A confissão de Júlia, sua mãe, sobre a mentira do acidente e as palavras de Daniel, admitindo que a abandonara por fraqueza, pesavam em seu coração. Laura sentia que estava no meio de uma tempestade, com o rio como pano de fundo, suas ruas caóticas e sua energia pulsante espelhando a confusão em sua alma. Manu, deitada no colchão improvisado no chão, mexia no celular, procurando mais posts de Daniel no Instagram. Laura, olha isso. Ele postou uma foto do mural de ontem e tá te marcando. Olha o que escreveu, pintando como uma artista especial que trouxe cor ao meu mundo. Isso é sobre você. Laura corou, mas o sorriso era hesitante. É bonito, Manu, mas, e se for só palavras? Ele me deixou por 14 anos. Como posso confiar? Manu jogou o celular de lado e sentou-se, séria. Você tá certa de ter medo, mas ele tá tentando. Hoje é o último dia aqui. O que você quer fazer? Voltar para BH com respostas ou com mais perguntas? Laura respirou fundo, olhando o desenho do pássaro sobre o Cristo Redentor que fizera na noite anterior. Quero pintar com ele de novo. E quero que ele me conheça. Mas também quero que a mamãe faça parte disso, de algum jeito. O plano para o último dia era ambicioso. Daniel convidará Laura para pintar um mural comunitário na favela do Vidigal, um projeto maior que o da Rocinha, com artistas de todo o Rio. Ele também sugeriu que ela trouxesse algo pessoal para o mural, algo que conte quem você é, dissera ele. Laura passou a manhã pensando no que poderia criar. Sentada na varanda de Clara, com vista para o mar, ela desenhou no caderno um esboço de 2 pássaros voando juntos, um maior e outro menor, cercados por flores de pé, típicas de Belo Horizonte. É como eu e você, papai, murmurou, traçando as linhas com cuidado. Mas também a mamãe, porque ela é minha base. Manu, que tomava suco de caju ao lado, aprovou. Isso vai ficar lindo no mural. E vai mostrar para ele quem você é, forte, mas com raízes. A viagem até o Vidigal foi uma aventura. Laura e Manu pegaram um mototáxi que subiu as ruas estreitas da favela, com o vento batendo no rosto e o Morro Dois Irmãos se erguendo ao fundo como um gigante protetor.
O cheiro de churrasco misturava-se ao som de crianças brincando e ao ritmo de um pagode vindo de uma casa próxima. Quando chegaram ao local do mural, uma parede enorme ao lado de uma quadra comunitária, Laura ficou impressionada. Artistas de todas as idades trabalhavam juntos, com latas de spray, rolos de tinta e escadas bambas. Daniel estava lá, organizando o grupo, com um brilho nos olhos que Laura reconhecia como paixão pela arte. Laura, Manu, venham, vou mostrar onde vocês podem pintar. Ele apontou para uma seção da parede, ainda em branco, e entregou a Laura um conjunto de tintas. Quero ver sua história nessa parede. Laura sentiu o peso do momento. Pintar ali, com Daniel e dezenas de estranhos, era mais do que arte, era um ato de coragem. Ela começou a esboçar os dois pássaros, o maior com asas largas, o menor voando ao lado, como se aprendesse a alçar voo. Daniel observava, impressionado. Você tem um dom, Laura. Esses pássaros parecem vivos. Ele pegou uma lata de spray amarela e adicionou detalhes às flores de pé, como se quisesse complementar a história dela. Por horas, eles pintaram juntos, quase sem falar, mas conectados por algo maior que palavras. Manu, menos habilidosa, mas cheia de entusiasmo, adicionou nuvens coloridas ao fundo, rindo quando borrava a tinta. Tá vendo, Laura? Sou um gênio da arte abstrata. Enquanto o mural ganhava vida, Daniel abriu o coração mais uma vez. Quando você era pequena, Laura, eu te levava para a Praça da Liberdade em BH. Você adorava correr atrás dos pombos. Eu sonhava em te ensinar a pintar, mas me perdi no caminho. Laura parou, o spray na mão, sentindo as lágrimas subirem. Você podia ter voltado. Eu precisava de um pai. Daniel assentiu, os olhos marejados. Eu sei, mas agora, vendo você aqui, pintando, sinto que talvez ainda tenha uma chance de ser esse pai. Não vou te pressionar, mas quero estar na sua vida, se você permitir. Laura não respondeu imediatamente. Ela voltou ao mural, adicionando detalhes às asas do pássaro menor, como se cada traço fosse uma resposta que ela ainda não conseguia verbalizar. Ao fim do dia, o mural estava quase pronto. Uma explosão de cores com pássaros, flores, rostos e palavras como liberdade e comunidade grafadas em letras grandes. A comunidade do Vidigal se reuniu para admirar, com moradores tirando fotos e crianças apontando, animadas. Laura sentiu um orgulho que nunca conhecera antes. Ela olhou para Daniel, que sorria, e pela primeira vez viu não apenas o homem que a abandonara, mas alguém que, como ela, buscava redenção através da arte. Obrigada por me deixar pintar com você, disse ela, a voz suave. Daniel abraçou-a, hesitante, e Laura, pela primeira vez, não recuou. O abraço era estranho, mas quente, como um começo. Naquela noite, Laura ligou para Júlia, a voz tremendo de emoção. Mãe, pintamos o mural juntos. Ele me contou coisas sobre quando eu era bebê. Eu quero que você o veja, que veja quem ele é agora. Júlia ficou em silêncio por um momento. Laura, estou orgulhosa de você. Talvez eu precise conhecê-lo de novo também. Venha para casa e conversamos. Laura chorou, aliviada, sentindo que uma ponte entre o passado e o futuro começava a se formar. De volta à casa de Clara, Laura e Manu planejaram um retorno a Belo Horizonte. Laura desenhou no caderno o mural do Vidigal, capturando cada detalhe, os pássaros, as flores, o sorriso de Daniel. Ela sabia que a jornada não terminara. Havia muito a perdoar, muito a entender, mas pela primeira vez sentia que não estava sozinha. O rio, com seu caos e sua beleza, ensinara-a que a verdade, mesmo dolorosa, era uma tela em branco, pronta para ser pintada com novas cores. Na manhã seguinte, antes de pegar o ônibus de volta, Laura e Daniel se encontraram na praia de Copacabana. Ele trouxe uma pequena tela, pintada com um pássaro voando sobre o mar. É para você, Laura, para lembrar que você sempre terá asas. Laura aceitou o presente, os olhos brilhando. Vou te visitar de novo, papai, e quero que você venha a BH. Daniel sorriu, lágrimas escorrendo. Prometo. Eles se abraçaram, e Laura sentiu que, pela primeira vez, o vazio em seu peito começava a se preencher. No ônibus de volta,
Com Mano dormindo ao seu lado, Laura olhou pela janela, onde o pão de açúcar desaparecia no horizonte. Ela abriu o caderno e escreveu: Mamãe sempre diz que papai morreu, mas eu encontrei, e agora, juntos, estamos aprendendo a voar. Quando chegaram a Belo Horizonte, Júlia esperava na rodoviária, com um sorriso tímido. Laura correu para abraçá-la, e pela primeira vez em anos, viu a mãe sorrir de verdade. O futuro era incerto, mas Laura sabia que, com a arte e o amor, poderia pintar uma nova história, para ela, para Daniel e para Júlia.